Pois é, o Dávila menciona uma avaliação feita pelo André Marcília e, em dado momento, ele fala sobre pesca probatória. E as defesas passaram, então, justamente a criticar essa chamada pesca probatória, com a defesa do general Heleno acusando a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República de recortar diversos trechos para criar provas. A gente também tem esse trecho, vamos acompanhar. Meras alegações sem arcabouço probatório. E aqui, excelências, nós usamos um termo forte, porque foi indução a erro, sim, por parte da Polícia Federal para com o Ministério Público. Por quê? Assim ficou apresentada, essa é uma foto, um print screen, como se diz, como a Polícia Federal apresentou a agenda. Agenda, que na verdade não é agenda. Uma foto onde seria essa réu de diretrizes estratégicas e as escritas ao lado. E vejamos, excelências, que é curioso, porque a Polícia Federal coloca figura 33, figura 34, como se fosse um encadeamento lógico de ideias. Olha que curioso. As páginas onde estão esse réu de diretrizes estratégicas e aquela questão de se o MJ acionar a AGU estão 100 páginas de distância uma da outra. Uai, mas tem vínculo, é óbvio. É óbvio. Com todas as vênias, mas se nós pegarmos um livro, começo e o fim, 100 páginas de distância, não tem noção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso. Seguimos nos itens que foram pontuados pelo doutor Milanês, acusando, inclusive, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República de fabricarem provas contra os réus. Nessa exposição feita pelo advogado, passar para o Cristiano Beraldo, ele apresenta, inclusive, um documento que indica uma indução ao erro por parte da Polícia Federal. Foi uma apresentação em que ele consegue reunir uma porção de violações, erros que foram cometidos ao longo do processo, né, Beraldo? Zé Canhato, e a gente vê que muitas vezes esses erros acontecem em investigações, mas quando eles chegam ao judiciário, em várias circunstâncias, na história recente do Brasil, qualquer erro cometido pela Polícia Federal, qualquer informação que chega, digamos assim, torta às mãos do judiciário, podem servir de desculpa para que aquela investigação caia por terra. Essa não caiu porque havia ali claramente um alinhamento de interesses. Olha só que loucura estamos vivendo hoje. É uma situação em que a Lava Jato, por exemplo, que foi uma operação que aconteceu com base não apenas em delações premiadas, e foram muitas, mas a Lava Jato aconteceu com base em vídeos, gravações, dinheiro encontrado não só em malas, aliás, as dezenas de milhões de reais encontrados em malas, mas também dinheiro em contas escondidas mundo afora. Tudo isso aconteceu. E qual foi a acusação feita contra a Lava Jato? Por essas pessoas, as simpatizantes dos corruptos criminosos que foram alcançados pela Lava Jato. Houve ali um alinhamento. Estavam ali o Ministério Público e o juiz responsável pelo caso, que era o juiz Sérgio Moro, estavam alinhados para se movimentarem contra os réus. Ora, ali na primeira instância, as decisões tomadas, elas foram desafiadas, tanto no tribunal em Porto Alegre, quanto em Brasília. E, inicialmente, sentenças foram sendo confirmadas, até que depois tudo caiu por terra. E quando a gente olha agora para este caso específico, e não estou querendo desmerecer ou classificar e colocar categorias de crimes, mas eu acredito que atentado contra a democracia maior que existe é usar dinheiro roubado do povo brasileiro para influenciar resultado de eleição. Campanhas que foram vencidas com dinheiro fruto de crime, roubado de empresas públicas e fundos de pensão. Isso, para mim, é destruir a democracia brasileira. É tirar do oponente a oportunidade de vencer a eleição, de jogar um jogo lícito nas eleições. Pois bem, aqui não. Aqui parece que é tudo uma catástrofe e os fins que interessam somente aquelas pessoas que estão ali justificam os meios que estão sendo utilizados, não apenas para coletar provas, não apenas para direcionar
Ministério Público, não apenas para direcionar o julgamento, mas, sobretudo, para chegarmos nessa circunstância em que algo tão grandioso e tão importante de um lado não precisa sequer ser julgado pelo Pleno, pelos 11 ministros que compõem a Suprema Corte brasileira. Da mesma forma que esta situação tão importante, tão historicamente relevante para o Brasil, ela também vai sendo julgada sem que nenhuma das figuras ali envolvidas que movem a ação, ou já moveram a ação contra Jair Bolsonaro, essas pessoas não se dão por impedidas. O juiz que é citado como vítima do complô está ali julgando o caso. Então, Caniato, a gente vai somando todas essas peças e a gente simplesmente tem que se desanimar. Porque esse é o sentimento que esse julgamento está despertando. Não está se despertando nenhuma paixão pela soberania nacional, pela bandeira brasileira, pela democracia brasileira, não. Esse julgamento terá como resultado o absoluto desânimo do brasileiro e a total descrença no judiciário brasileiro. É assim que eu vejo o que está acontecendo. Pois é, inclusive a enquete do dia, pergunta que a gente publica no portal da Jovem Pan, tem a ver com essa discussão. As pessoas que se interessam por esse tema e que quiserem, naturalmente, manifestar a sua opinião, entre no portal da Jovem Pan e vote sobre esses apontamentos que foram feitos pelos advogados. Você acredita que essas críticas que foram feitas a respeito da atuação do ministro relator pode, de alguma maneira, interferir no andamento do processo, na percepção dos ministros, ou até provocar a anulação do processo em um cenário extremo? Se você puder, entre no portal da Jovem Pan e manifeste a sua opinião. E Mota, a gente sempre fala sobre a necessidade de garantir o amplo direito à defesa, né? E aí o doutor Milanez fez apontamentos muito importantes quando a gente olha para a necessidade de garantir o amplo direito à defesa, e aí ele expõe uma situação em que a defesa faz a solicitação e é disponibilizada uma pasta com a digitalização de todos os documentos somente 2 dias antes do interrogatório que foi realizado no dia 10. E aí, obviamente, uma dificuldade é criada, né? Como você recebe um calhamaço de documentos, páginas e mais páginas, e aí ele expõe essa dificuldade sem o índice, não havia numeração, documentos todos bagunçados em um mesmo arquivo. Como você vai estudar esses documentos 2 dias antes do interrogatório do seu cliente? Praticamente impossível, né? Então, uma série de barreiras, dificuldades, desafios para que os advogados conseguissem superar para preparar minimamente o seu cliente. Enfim, eles expuseram, boa parte dos advogados expuseram essas dificuldades que foram enfrentadas ao longo do processo. Agora, a quem recorrer? A própria turma? Eu acho que a solução é ligar para o Elon Musk e pedir para ele emprestar o equipamento de inteligência artificial dele. Quem sabe, né? O Elon Musk, inclusive, salvo engano, está no inquérito, não é isso? Das milícias digitais. Sim. Então ele pode se interessar e ajudar. Só fazendo piada, Caniato, porque esse é o mesmo país, esse é o mesmo judiciário que a semana passada ou semana retrasada soltou aqui no Rio de Janeiro um bandido com 86 passagens pela polícia, sob a argumentação de que não cabia fazer um exercício de futurologia, né? Na verdade, era passadologia, porque alguém que cometeu 86 crimes pode apostar com certeza que ele vai cometer 87 crimes. Esse é o mesmo sistema que ofereceu cafezinho e casaquinho para um criminoso que foi trazido por uma audiência de custódia. O senhor está com frio, gostaria de um casaquinho, comer alguma coisa, quer fazer um lanche, tomar um cafezinho? Isso é rotina no tratamento de criminosos violentos no Brasil. Esse é o mesmo país onde um criminoso em Saidinha, em Minas Gerais, no final do ano passado, salvo engano, a Saidinha deu 2 tiros na cabeça do sargento Roger Dias, da Polícia Militar, que veio a morrer. Então, esse é um país que tem pena, que tem complacência de criminosos, que dá um número infinito de chances. Esse é um país onde uma Câmara Criminal lá do Rio Grande do Sul decidiu
que se o bandido atira na polícia, o bandido é em fuga, atira na polícia, mas não faz mira, isso não se configura tentativa de homicídio. É simplesmente direito do bandido de atirar. Então, como é que você pode compatibilizar essas duas coisas? Cerceamento de direito de defesa é uma coisa grave, porque o nosso sistema judicial é baseado no amplo direito à defesa. O réu tem direito de saber as acusações contra ele. Os advogados do réu têm direito a ter acesso a todos os documentos. Tem outra coisa, já que a gente está falando nisso, Canhoto, que se chama individualização de conduta. Se nós 4 aqui somos acusados de um crime, o acusador tem que dizer em detalhe qual foi a conduta de cada um de nós. Ele não pode pegar o mesmo modelo e fazer copia e cola para todo mundo. Mas foi isso que a gente viu no passado recente aqui no Brasil para pessoas acusadas de crimes políticos, de crimes de opinião. Lógico, por uma incrível coincidência, todas as pessoas situadas à direita do espectro político. Essas coisas podem ser vistas por 2 ângulos. Um ângulo é o ângulo técnico, é o ângulo jurídico, é o ângulo que já foi usado para livrar milhares de criminosos nesse país, criminosos violentos, que têm passado violento e que voltam a cometer crimes. Mas olha, esta vírgula aqui neste documento está no lugar errado, então o processo está anulado, pode soltar o réu. Essa é a questão técnica. Agora, tem também a questão moral, como o Cristiano Beraldo lembrou muito bem. A sensação que o país tem assistindo a isso, tudo que está acontecendo, é uma sensação horrorosa. Eu não conheço ninguém que defenda tudo isso do ponto de vista da justiça. Tem pessoas aplaudindo isso como vingança, como se isso fosse retribuição por alguma coisa que aconteceu no passado. Agora, as pessoas que estão olhando para isso sobre um ponto de vista isento, neutro, ficam horrorizadas com esse espetáculo. Porque a pergunta que a gente sempre tem que fazer é a seguinte: se isso acontece com essas pessoas, o que será do cidadão comum, do cidadão anônimo, que não tem dinheiro para comprar uma defesa espetacular, que, quando for acusado de alguma coisa pelo Estado, vai ficar ao Deus dará, exceto, claro, exceto se esse cidadão for um sequestrador, um homicida, um estuprador ou um traficante. Aí não tem com que se preocupar. Dávila, eu vou trazer informações a respeito da sustentação oral que foi feita pelos advogados de Jair Bolsonaro, mas eu acho que você quer fazer uma parte aqui, ou um complemento, sobre o que nós falávamos sobre o cerceamento ao direito à ampla defesa e as dificuldades que foram impostas aos advogados ao longo desse processo, inclusive dificuldades mencionadas pelo advogado milanês. Canhoto, o ponto fundamental é que a teoria do direito hoje, que direciona o comportamento, os votos e as colocações da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tem a ver com a tese desse neoconstitucionalismo. O que é isso? Explicar para a nossa audiência. Na verdade, o juiz não é mais uma pessoa, o autor de uma norma que aplica o que está na lei. Ele é uma pessoa que, na verdade, interpreta a lei de acordo com o que ele chama do contexto. Ou seja, ele não é mais uma pessoa focada em aplicar a norma, a lei como ela é. Ele aplica a lei e a norma como ela deveria ser. Então, esta é a teoria básica do neoconstitucionalismo que levou ao ativismo judiciário. E hoje, o que nós estamos vendo nesse caso seríssimo, aliás, uma acusação de um ex-presidente da República, várias pessoas que participaram do seu governo, de minar o Estado Democrático de Direito, não pode ser uma interpretação pessoal. Tem que aplicar a norma da lei. É algo muito sério. Então, tem a ver com uma formação acadêmica, tem a ver com convicções ideológicas de pessoas que acham que tem que interpretar a lei e a Constituição como ela deveria ser e não como foi o espírito daqueles que criaram a Constituição. Então, isto abriu as porteiras para esta
vamos dizer, para este ativismo do judiciário, e que é um ativismo que cada vez mais infringe não só em desrespeitar o que está na Constituição, a norma da Constituição, como adentrar em áreas, em seara dos outros demais poderes, principalmente do poder legislativo. Então, Canhato, este é o tom, o humor hoje que prevalece no Supremo. E isso não é mudado do dia para a noite. Tem a ver com raízes, costumes e que fortalece esse espírito corporativista. Por isso, muito difícil rever decisões do relator quando existe esse espírito reinante do Supremo Tribunal Federal e mais os fatos de que 95% das causas do relator acabam sendo endossadas pela turma. Pois é, hoje, segundo dia de julgamento, acompanhamos as sustentações orais dos demais réus. Esse processo foi iniciado ontem, com as falas e as defesas dos advogados, e no segundo dia, os réus, a segunda parte dos réus, dos seus advogados, fizeram essas defesas, as sustentações orais. As sessões serão retomadas na semana que vem, na terça-feira.